Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago no meu canal um vídeo um pouco diferente, um vídeo um pouco especial. Esse vídeo eu pensei há muito tempo em fazê-lo, nesse ano inclusive, quando eu estava revendo trigonometria, me surgiu algumas dúvidas, algumas incredulidades, e eu comecei a pensar em algumas relações que poderiam ser traçadas a partir da trigonometria. Por isso que o nome do vídeo de hoje é Relações trigonométricas distintas e funcionais correlativas. Ou seja, o que significa isso? A gente vai trabalhar com algumas relações trigonométricas que nós não, necessariamente chegamos a ver nos estudos da trigonometria básica, né? Desde que a gente sabe que o seno de um ângulo qualquer, seno de θ, sempre vai ser o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. O meu cosseno de θ é o meu cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a minha tangente de θ é o meu seno sobre o meu cosseno. Meu seno de θ sobre o meu cosseno de θ. E nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente. Também temos algumas funções derivadas, né? No caso, a secante de um ângulo θ. Quebrou na minha mão. Peraí. A secante de um ângulo θ qualquer nada mais é do que o inverso do meu cosseno, ou seja, a minha hipotenusa sobre o cateto adjacente, que vou colocá-lo como sendo o inverso do meu cosseno. A cossecante de um ângulo θ, que é o inverso do meu seno, que colocarei como hipotenusa sobre o cateto oposto, e a minha cotangente, que é o inverso da minha tangente de θ, ou seja, o meu cateto adjacente sobre o cateto oposto. Essas relações você estuda com mais clareza no ensino médio, né? E se por algum acaso estuda também no ensino fundamental, principalmente no nono ano. Mas o que eu quero trabalhar com vocês é uma relação que eu posso traçar a partir dessas funções, né? Dessas relações trigonométricas que a gente estuda sempre na escola. Tá bom? Vamos começar sempre com um quesito. Pode parecer blasfêmico o que eu vou falar agora, mas eu só quero trabalhar com a função. Independe do ângulo. Então eu não vou escrever o ângulo que eu estou trabalhando, eu vou só escrever o que a função representa. E sempre irei trabalhar com variáveis, para a gente poder achar um valor que possa atingir outro, beleza? Então como que a gente pode... Vamos pensar no primeiro caso aqui, tá bom? Vamos imaginar que eu tenha o seno de algum ângulo multiplicado por um número x e resulta no cosseno, ok? E do outro lado também, para aproveitar o espaço, terei que o cosseno de um certo ângulo multiplicado por x resulta no seno de algum ângulo, ok? Isso aqui é uma equação, né? A gente, isolando o x, conclui que é cosseno sobre seno. Okay? É cosseno sobre seno. Isso aqui é a mesma coisa aqui, a minha cotangente. Ok? A minha cotangente. Por outro lado, nós temos aqui também outra relação. O cosseno vezes algum número nada mais é do que o seno sobre o meu cosseno. Isso aqui é igual a tangente. A primeira relação é básica, né? A gente já conseguiu vê-la aqui demonstrado, mas só para dar de início, tá bom? Esse tipo de relação. Agora trabalhando com outra, vamos imaginar que eu tenha o seno de algum ângulo multiplicada por x, que resulta em uma tangente. Assim como do outro lado, eu terei que a tangente de um ângulo multiplicada por um x resulta no meu seno.
Bom, se eu fazer essa operação, eu chegaria à conclusão que x é igual a tangente sobre o meu seno. A minha tangente é seno sobre o meu cosseno. Tudo isso dividido por seno. Quando eu tenho seno no numerador e seno nesse denominador, eu posso cortar, ficando por minha vez que x é igual a o inverso do cosseno. E o inverso do cosseno nada mais é do que a minha secante, ok? A minha secante de um ângulo qualquer. Também, se eu realizar essa operação a partir agora da tangente, multiplicando um número x qualquer, eu tenho que é seno sobre a tangente. E isso nada mais é do que isso ao contrário. Ou seja, eu posso concluir que é o cosseno. Ok? Então, seno sobre tangente é igual a cosseno. Afinal, seno sobre cosseno é igual a tangente. E daí se parte outras relações, né? Fundamentais na nossa trigonometria. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um estudo mais a nível de curiosidade, tá? Isso aqui não tem nada a ver com uma formalidade matemática, tá bom? Só para caso elenque um nível de curiosidade. Próxima relação que a gente tem é um seno de um ângulo multiplicado por um valor x que resulta em uma cossecante. Uma cossecante. Logo eu tenho a conclusão que x é igual a cossecante dividido pelo seno. Só que como a cossecante é o inverso do seno, eu tenho que é o inverso do seno dividido por seno. E eu chego à conclusão que o meu x, nesse caso, é o inverso do seno ao quadrado. Que nada mais é do que a minha cossecante elevada ao quadrado. Ok? Próxima operação que pode aparecer é o inverso, né? Justamente a cossecante de um ângulo vezes x é igual ao meu seno. Então, o meu x sempre vai ser igual a seno sobre a cossecante. E como a cossecante é o inverso do seno, se eu divido um número pelo seu inverso, eu vou ter o quadrado desse número. Isso aqui é a mesma coisa que seno ao quadrado. Agora nós temos algumas grandezas que podem parecer um pouco distintas do que a gente já viu, tá? Porque elas irão trabalhar com essa ideia de cateto oposto e cateto adjacente, para a gente poder ter uma visualização melhor do que vai acontecer. Tá? Vamos imaginar que agora eu tenha seno de um ângulo vezes uma função x, isso aqui resulta em uma secante. Então eu sei que o meu x nada mais será do que a secante dividido pelo seno. E secante dividido pelo seno é a mesma coisa que o inverso do cosseno vezes o inverso do seno. Afinal, o inverso do seno, né? Eu posso pensar de dois jeitos. Eu posso pensar que isso é a mesma coisa que secante e cossecante, que multiplicam-se entre si, né? Ou eu posso fazer um produto 1 sobre cosseno vezes seno. Ok? 1 sobre cosseno vezes seno. Aí você pode pensar desse jeito. Você pode pensar também como sendo secante vezes cossecante. Ou você chega numa conclusão que é uma fração a partir de medidas do meu triângulo. Visto que a secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente e a minha cossecante é hipotenusa sobre o cateto oposto. Se eu faço esse produto, eu tenho que
é h ao quadrado vezes dividido por CO vezes CA, né? Cateto oposto vezes cateto adjacente. Obviamente que o inverso é válido, né? Se eu multiplicar a secante de um ângulo por x, isso aqui é igual a seno. E como eu estou invertendo a posição, é só inverter o valor final, né? Então x vai ser igual a CO vezes CA dividido por h ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado. Também, por praxe, nós poderíamos relacionar com a cotangente, né? O seno de um ângulo x, o seno vezes x é igual a minha cotangente. Então x será cotangente sobre seno. Novamente, você pode pensar que seria o inverso da tangente vezes o inverso do seno. Você poderia pensar que é cotangente vezes cossecante, cossecante sobre tangente. Várias relações você pode pensar, mas eu vou adentrar com aquela que a gente está trabalhando, tá? Será a cotangente vezes a cossecante. Cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto, e a cossecante é hipotenusa sobre cateto oposto. Ficando como resultado final, cateto adjacente vezes a hipotenusa sobre o cateto oposto ao quadrado. Ok? Obviamente o inverso é válido, né? Se eu fizer a cotangente de um ângulo θ qualquer vezes um x, que retorna seno de x, eu só inverti o sinal, ou eu só inverti a posição dos termos, então eu sei que o meu x vai ser o inverso disso, que é cateto oposto ao quadrado sobre cateto adjacente vezes a minha hipotenusa. Nós também teremos a relação cosseno vezes alguma coisa que resulta em tangente, e tangente que multiplica alguma coisa resulta em cosseno, né? Estou fazendo todos aqui que podem aparecer, tá? Vamos lá. Cosseno vezes alguma coisa resulta em tangente, e tangente que multiplica alguma coisa resulta em cosseno. Vamos lá. Então o meu x é tangente sobre cosseno. Eu já posso escrever como tangente vezes a secante. E é a mesma coisa que cateto oposto sobre cateto adjacente vezes hipotenusa sobre cateto adjacente. Isso é a mesma coisa que cateto oposto vezes a hipotenusa sobre cateto adjacente elevado ao quadrado. Como a relação é válida também para o oposto, então eu sei que o meu x é igual a cosseno sobre a minha tangente. E é só você inverter a posição dos termos, ficando cateto adjacente ao quadrado sobre cateto oposto vezes a minha hipotenusa. Agora a gente tem cosseno vezes algum ângulo que resulta em uma cossecante. E a cossecante vezes algum ângulo que vezes alguma função. Cosseno vezes alguma função resulta em uma cossecante. A cossecante vezes alguma função que resulta em cosseno. Cossecante e a cossecante vezes alguma função que resulta no meu cosseno. Isolando o meu x, eu sei que é cossecante sobre o cosseno, que é a mesma coisa que cossecante vezes a secante, que é a mesma coisa que hipotenusa sobre cateto adjacente vezes hipotenusa sobre cateto oposto, né? Eu só inverti o sinal aqui, tá? É esse aqui e esse. Esse é esse. É esse aqui e esse é esse aqui. Voltando por minha vez a h ao quadrado sobre COCA. Vocês já viram essa em algum lugar, né? Tenho certeza. A gente já fez essa que é a seno de um ângulo vezes a secante.
Então, cosseno de um ângulo, seno vezes um ângulo, seno vezes uma função resulta na secante, e os cosseno vezes alguma coisa resulta na cossecante. Então, são fatores equivalentes, ok? Nós também teremos que o meu x, aqui como sendo cosseno sobre cossecante, volta para h ao quadrado vezes sobre COCA, só que agora é o inverso, né? COCA sobre h ao quadrado. E vamos lá, temos agora também o cosseno de um ângulo vezes uma função x é igual a secante. E a secante vezes uma função x é igual ao cosseno. Cosseno vezes a secante, ou vezes isso é igual a secante. E a secante vezes alguma coisa é igual ao cosseno. Beleza. Isso aqui é bem fácil, né, de você analisar, visto que o x será a secante sobre o cosseno, que é a mesma coisa que secante vezes o inverso do cosseno, que é a mesma coisa que secante ao quadrado. Também temos aqui que o meu x é o meu cosseno sobre a secante, que é a mesma coisa que cosseno vezes o inverso da secante, que resulta em cosseno ao quadrado. Ok? Temos também cosseno de um ângulo x vezes... cosseno vezes x é igual a cotangente. E a cotangente vezes x é igual ao cosseno. Cosseno vezes x é igual a cotangente. E a cotangente vezes x é igual ao cosseno. Nós temos então que x é igual a cotangente sobre o cosseno. Aqui temos que x é igual ao cosseno sobre a cotangente. Só que como a cotangente é o cosseno sobre o seno, será cosseno sobre o seno vezes o inverso do cosseno. Quando tem algo em cima e embaixo que é igual, a gente pode cortar, vai ficar x é igual ao inverso do seno, que é nada mais do que a minha cossecante. Aqui também temos a mesma coisa. É cosseno vezes o inverso da cotangente, que é cosseno sobre seno, o inverso seno sobre cosseno. Nada mais resulta do que o seno. Resulta no seno. Seno de um ângulo. Temos também tangente vezes alguma coisa que resulta em cossecante, e cossecante vezes alguma coisa que resulta em tangente. São várias relações, tá, pessoal? Tangente vezes alguma coisa que resulta na cossecante. E cossecante vezes alguma coisa que resulta na minha tangente. Então eu sei que o meu x vai ser cossecante sobre a minha tangente. E aqui o meu x vai ser tangente sobre a minha cossecante. Você pode pensar que a cossecante é o inverso do seno. O inverso do seno vezes a tangente, que é seno sobre cosseno. Aí cancela, fica secante, né? Vamos ver, ó. O inverso do seno sobre seno sobre cosseno. Esse com esse você pode cancelar, tá? Não, perdão. Não façam isso. É o inverso do seno, aqui é seno sobre cosseno. Você invertendo fica cosseno sobre seno, vai ficar cosseno sobre seno ao quadrado. Então você não pode fazer nada. E que você vai trabalhar é com relações de cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, hipotenusa, enfim. A cossecante é o inverso do meu seno. Então é hipotenusa sobre cateto oposto, dividido por cateto oposto sobre meu cateto adjacente. Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, fica H vezes CA sobre CO ao quadrado. Ok? H vezes CA é igual a CO sobre CO ao quadrado.
E como a gente está mudando os termos, é só fazer o oposto. CO ao quadrado sobre H vezes CA. H vezes CA. Nós já fomos aqui do item 10. Vamos ver se tem mais. Tem mais 5, tá, pessoal? Só tem mais 5. A tangente vezes uma função qualquer resulta na secante. Ou a secante vezes uma função qualquer resulta na tangente. Tangente vezes uma função qualquer resulta na secante. Ou a secante vezes uma função qualquer resulta na minha tangente. Então, meu x é secante sobre tangente, que nada mais é do que o inverso do meu cosseno, vezes o inverso da minha tangente, cosseno sobre seno, e vai ficar 1 sobre seno, que é a minha cossecante. Ok? Cossecante. Se o inverso do meu seno é isso, então a secante, o x tangente sobre secante, vai resultar no meu seno. Não preciso nem fazer conta, vai resultar no meu seno. Outra que pode aparecer para vocês é tangente vezes x é igual a minha cotangente, ou a minha cotangente vezes x é igual a minha tangente. Pode reparar que agora a tangente é a sua inversa, né? Vai ser x é igual a cotangente vezes o inverso da tangente, que é cotangente. Então isso aqui é igual a cotangente ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. X vai ser tangente vezes o inverso da cotangente, que é igual a tangente ao quadrado. Ok? Tangente ao quadrado. Isso é mole também. Nós temos também que cossecante de x, cossecante vezes x é igual a minha cotangente, ou cotangente vezes x é igual a minha cossecante. Tá? Deixa eu ver se pulei alguma. Eu pulei a 13, tá? A 13 eu faço depois, então. Então, meu x vai ser cotangente sobre a cossecante, que nada mais é do que o inverso da tangente, sobre o inverso do seno, e é seno sobre tangente. Nós já vimos essa relação anteriormente, né? Isso aqui nada mais é do que cateto oposto vezes cateto adjacente sobre cateto oposto. Isso aqui é cateto adjacente sobre hipotenusa, resultando então na meu cosseno. Meu cosseno. É isso mesmo? Vamos ver. 1 sobre t é seno, vem cá pra cima, seno sobre tangente, cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto, cosseno. Beleza. Ao que me parece está certo. Está dando uma resposta diferente, mas enfim. E agora é fazer o inverso, né? X é igual a cossecante sobre a cotangente. Cossecante é o inverso do meu seno, cotangente é o inverso da minha tangente. Fica 1 sobre seno vezes tangente, que é nada mais do que tangente sobre seno. Tangente é seno sobre cosseno, sobre seno. Esse com esse corta vai ficar secante. Fica secante. Afinal, o inverso do cosseno é a minha secante. Você pode fazer direto também, não precisa perder tempo fazendo conta. Outra que pode aparecer é cossecante de vezes x é igual a secante, ou secante vezes x é igual a cossecante. Cossecante vezes x é igual a secante. E a minha secante
vezes x é igual a minha cossecante. Então, x vai ser secante sobre cossecante, que é o inverso do cosseno, sobre o inverso do seno, que nada mais é do que o inverso do cosseno vezes seno, que é a minha tangente. E se eu quero o inverso da tangente, então sei que x é cotangente. Ok. E a 15, para finalizar, última relação. Secante vezes x é igual a cotangente, ou cotangente vezes x é igual a minha secante. X vai ser igual a cotangente sobre secante, que nada mais é do que cosseno sobre seno, sobre o inverso do meu cosseno. E aqui a gente cai numa relação que pode se utilizar, né, daquelas notações, mas você pode fazer direto também. Fica a seu critério, né? Você pode pensar em alguns métodos aí. É cosseno sobre seno, e aqui é o inverso do cosseno, vai ficar cosseno sobre seno vezes cosseno. E isso aqui é a mesma coisa que cotangente vezes cosseno, né? Ou você pode pensar naquele jeito lá mais usual das medidas do triângulo. A gente vai fazer agora. Vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto sobre o inverso da secante, né, que é o cateto adjacente. Beleza. Aí faz cateto adjacente vezes cateto adjacente sobre hipotenusa vezes cateto oposto. Isso aqui é a mesma coisa que cateto adjacente ao quadrado sobre cateto oposto vezes a hipotenusa. Isso aqui é o oposto, então x é igual a cateto oposto vezes a hipotenusa sobre cateto adjacente ao quadrado. E foram todas as relações que eu pude encontrar, né, no nosso estudo. Além dessas, terão outras, mas eu verei mais pra frente para poder trazer pro canal. Enquanto isso, são essas algumas condições diferenciais aí do nosso estudo de trigonometria, beleza? Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.